O Papo na Varanda 013 dessa semana está imperdível. Vital Voz do Povo e Felipe Frazão bate um papo descontraído com o vereador santista Augusto Duarte. Boa noite, amigos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Papo na Varanda 013, comemorando as 635 mil visualizações no nosso canal no YouTube. Um agradecimento especial a cada um de vocês que assistem, compartilham os nossos vídeos aí. E aos nossos 2.500 inscritos, principalmente aqui na cidade de Santos, né? Estamos recebendo uma figura ilustre, né, Felipe Frazão? Sem dúvida nenhuma. Hoje temos aí um convidado ilustríssimo que faz parte da nossa política de Santos, um político que atua em várias frentes e estamos muito felizes em receber ele aqui hoje, nessa data tão importante, após algumas conquistas que nós vamos inclusive perguntar e comentar como é que foi isso. Vambora, vamos pra cima, Vital. Vamos anunciar e vamos fazer um brinde, ó. Isso aí. O nosso convidado de hoje chama-se Augusto Duarte, vereador santista pelo PSDB aqui de Santos. E a gente vai contar a trajetória dele, ele vai compartilhar essa trajetória vitoriosa que ele conseguiu aqui. Seja muito bem-vindo, vereador. Vamos fazer um brinde. Obrigado pela sua participação. Tem que beber. Papo na Varanda 013. O Vital nunca bebe, viu, Augusto? Nunca bebe. Eu preciso tomar mesmo pra dar sorte, né, Felipe? Bora. Vereador, seja bem-vindo. É um convite especial ter você aqui. Você está falando para as páginas Voz do Povo, né? Que temos 54 mil seguidores aqui em Santos, na Baixada Santista. E o Papo na Varanda 013, que a ideia é ser um papo descontraído, como se estivesse na varanda da avó. Casa de vó. Seja bem-vindo, vereador. Quero agradecer, Vital, quero agradecer também Felipe Frazão pela oportunidade, a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Eu acho que é sempre importante o papel do vereador de estar prestando conta daquilo que ele se propõe a fazer durante seu mandato. Eu estou no meu segundo mandato e fico muito feliz pela oportunidade que vocês estão me concedendo de poder bater esse papo aqui descontraído e poder contar um pouquinho da minha trajetória. Legal. Eu tava estudando aqui, né, Felipe? Você é um estudioso, né, Vital? Você é um estudioso. Estudando a biografia do vereador na Câmara Municipal, e a gente pegou alguns dados aí, né, Felipe? Acho que é importante a gente lembrar a trajetória do vereador, né? Foi corretor de imóveis, foi conselheiro tutelar, e a gente queria saber dos perrengues, administrador de empresas. Sem dúvida. Mas assim, conta um pouco a sua trajetória, né, Felipe? Por onde você andou nessas ruas de Santos aqui? Você nasceu na cidade? Na realidade, vereador, a ideia dessas perguntas é justamente para que a população que tem somente a imagem do vereador como pessoa pública saiba que o vereador é uma pessoa que tem um histórico de vida, tem uma vida normal como qualquer munícipe. Na verdade, assim, Felipe Vidal, eu nasci ali no bairro da Aparecida, tô a minha vida inteira ali, estudei no Andradas, no Algacuri, cresci dentro de uma comunidade de bairro, dentro do conjunto habitacional BNH, do Canal 5. Hoje, atualmente, moro ali também no entorno, é um convívio, a minha história de vida passa por lá. Comecei muito jovem, a minha primeira formação, Felipe, é administrador de empresas, e me formei pelo aquele programa Escola da Família, um programa do governo do estado, né? Onde a gente desenvolvia aos finais de semana trabalhos voluntários em prol da sociedade, e em contrapartida o estado custeava uma parte da sua faculdade. Foi assim que eu comecei. Eu acredito muito no terceiro setor, no trabalho social que as entidades realizam dentro da nossa cidade. Eu acho que ele é um braço hoje do poder público, mas que caminha para essa figura pelas questões jurídicas que permeiam a administração pública, e fui me aperfeiçoando ao longo do tempo. O grande sonho hoje, eu falo para vocês aqui com o coração, era ser conselheiro tutelar. Caramba. Então eu tinha uma admiração muito grande. Na época o conselho tutelar tinha acabado de ser instituído. Que nós temos eleição esse ano, inclusive. Exatamente. Né? E nós tínhamos acabado de ser instituído. E eu queria muito ser conselheiro tutelar, estava na faculdade, dentro do diretório acadêmico, e foi aí que nasceu essa paixão, essa vontade de transformar, de mudar vidas. E aos poucos isso foi ganhando força dentro da faculdade. Naturalmente. E aí as pessoas começaram a me pedir: pô, Augusto, sai candidato ao conselho, vamos lá, a gente vai te ajudar. Você já faz um trabalho pela Escola da Família, trabalho legal voluntário. Aí eu comecei, e aí na minha primeira vez eu consegui o êxito
de me tornar conselheiro tutelar na cidade de Santos. Lembra quantos votos, né? Eu tive na época 730, algo assim. Olha, 700... Bastante representativo diante da dificuldade que nós temos de levar a população até os colégios eleitorais, porque o voto não é obrigatório. Você levar 700 e poucas pessoas para fazer uma votação sem a obrigatoriedade... Num domingo, né, Felipe? Augusto, exato, é extremamente... Tirar o pessoal da praia é a coisa mais difícil. Exatamente, difícil é mesmo, extremamente importante e significativo. E naquela oportunidade, eu até confesso para vocês que não esperava, eu achava que era uma eleição muito difícil, muito mais, bem diferente do que a de vereador, só que as pessoas me pediam, Augusto, faz, que vai dar certo, você tem esse ímpeto, e acabou dando certo. E fiquei 3 anos, que na época a eleição do conselheiro era diferente da eleição de vereador, então o mandato era de 3 anos e não tinha salário. Era uma ajuda de custo. Salário. Que ano que a gente tá falando aí pra sintonizar? 2006 a 2009 foi o mandato. Não tinha salário. Não tinha salário. Tinha Era uma ajuda de por custo vocação. de 1.300 e alguma coisa, Um salário que na mínimo. época era só uma ajuda para Sim. você poder se locomover, porque não tinha veículo, Sim, não sim. tinha alimentação, não tinha nada. E a concorrência pelo espaço era pequeniníssima. Não tinha muito candidato como se tem hoje na eleição. Hoje do a coisa conselho. virou profissional, você tem Ah, até mas hoje- verba de gasto de Então, campanha hoje mudou, né? Hoje a eleição do conselho meio que eles transformaram numa uma preparação isso. para a eleição de vereador. Muito conselheiro sai candidato, depois vira candidato a vereador. Em Santos nós temos 2, né? 3 nessa legislatura, mas na história mesmo foram os 2 primeiros. Fui eu e o Bruno Orlandi, eleitos na última eleição, Entendi. que éramos conselheiros tutelares e nos tornamos vereadores. na Então mostra cidade. que o caminho é por aí, é isso? Eu não acho que o caminho é por aí. É o que eu brinco com o Bruno ali. Eu acho que é uma escadinha. Vocês foram juntos ou não? Não, eu fui numa Não. legislatura e ele foi na outra. É uma escola, né? Eu acho que o Conselho Tutelar te dá uma bagagem que às vezes você precisa para chegar na vereança. Você lida com a classe mais vulnerável Sem da dúvida. cidade. Você vê uma realidade que passa despercebido pelos olhos da sociedade. Sem dúvida. As pessoas às vezes acham que o Conselho Tutelar só existe para punir. E não é para punir, é para prevenir, é para orientar, é para aconselhar. E as pessoas não entendem o papel do conselheiro dentro da sociedade. Isso é importante você esclarecer, vereador, porque realmente a população desconhece. Desconhece o papel. Meu filho sofreu bullying na escola, que hoje é um tema muito abrangente nas mídias. Meu e filho tudo. passou bullying na escola E recentemente. aí os pais não sabem a quem recorrer. Recorre à escola, não recorre à escola. O pai pode recorrer à escola e a criança sofrer mais ainda dentro da escola. Qual é a participação? Tem toda uma complexidade por trás da decisão que um pai e uma mãe tomam na questão da garantia de direitos dessas crianças. Então é um tema que eu confesso para vocês que eu sou apaixonado e gosto muito quando as pessoas me perguntam sobre as pautas da criança e do adolescente dentro da nossa cidade, que eu acho que Santos é pioneiro e foi pioneira, foi a cidade amigo da criança ao longo de muitos verdade. anos. Muitas empresas, né? Isso. Tinham a certificação no caminhão É. ou no terminal lá, informando que eram amigos da criança. Verdade. Então assim, foi daí que surgiu. Legal, né? Porque o Augusto, ele surge dentro de um programa, que é a Escola da Família, Felipe. Exato. Que é um programa que faz falta hoje, hein? E As muita, escolas né? acabaram se fechando de novo. Final de semana a escola tinha ping-pong, tinha Era brincadeira. aberta à pega-pega, comunidade, né? futebol. Comunidade, Vital. Hoje não é mais. E aí o pessoal era voluntário ali para poder ter desconto no ProUni, para Ter a condição de estudar. de porque estudar, né? a grande intenção do programa era fazer com que a comunidade convivesse, tivesse as grandes oportunidades dentro da escola, porque tudo acontece dentro da escola. Lá eu tinha uma turma que eu dava aula de futsal, eu tinha uma turma de xadrez, então eu dava aula de matemática, então você utilizava o sábado e domingo num contratempo para você preparar o jovem do amanhã. Eu brinco que hoje eu tenho que muito legal. eleitor dentro do BNH e do Jaú que cursaram comigo a escola da família e estavam ali. Olha. Tem aquele projeto o ACEP, que é do Alex Tadeu dentro do BNH, Sim. que eu e ele éramos profissionais dentro do projeto. Ele me encontra hoje e fala, Augusto, nós saímos daqui, nós surgimos daqui. O programa, o ACEP foi um projeto que nasceu dentro da escola da família. Então as pessoas não desconhecem um pouco da história. Show de bola. E escapa um pouquinho, né, de se encontrar só para votar, né? Porque a gente na escola, a gente só encontra os amigos ali na hora que você vai votar. Aí você vê, fulano tá com 3 filhos,
fulano tá com o cabelo Tem branco. pessoas que eu só vejo no dia da eleição. Então, Só no vou dia ver na da próxima eleição. E aí, voltar a Escola da Família como era, cara, eu acho que é fundamental, viu, Augusto? Olha, Vidal, eu vou ser Faz bem falta sincero. isso, Na cara. época que a Escola da Família funcionava dentro da escola, esse programa foi instituído no governo Geraldo Alckmin. Foi uma das bandeiras das quais eu milito. E nunca militei em outro partido a não ser o PSDB. Falamos do vice-presidente antes dele chegar, né? O Paulo Alexandre também é cria da Escola da Família, né? Era daí que eu ia dizer. Eu sou cria desse processo. Na verdade, o meu grande padrinho político sempre foi Paulo Gomes Barbosa, o Olha, pai do que Paulo legal. Alexandre. Então Entendi. eu trabalhei durante Arrepia. 8 anos da minha vida ao lado do Paulo Barbosa, pai, e depois segui a carreira ajudando o Paulo Alexandre a estar onde está. E foi o cara que me incentivou a ser candidato a vereador. Eu não era, mesmo. É, eu não queria, ele que despertou isso. e ele você. começou Te me incentivar. perturbava. né? Não, não me incentivava, porque hoje eu falo É. assim, tu me perturbava. Era toda hora, pô, você tem que ser Caramba, que candidato. legal. Augusto. É, te cutucava. É, e o Paulo Alexandre tem um olho clínico pra isso, né? Até porque nasceu nesse ambiente, tá nesse ambiente político. Certamente olhar pra você e ver a tua capacidade de ser um político, ele ter essa percepção não é à toa, né? Acho que Ele tem vindo esse- de quem vem, Esse feeling, né? exatamente, sem dúvida nenhuma. Mas show de bola. O Instituto Bem Viver, vem quando? O Instituto Bem Bom, Viver, aí o- que com 750 atendimentos aí, gratuito, né? Esporte, Na lazer. verdade, assim, Vital, ele Como é que surge? surgiu por um grupo de advogados na época que montaram a instituição, eu fazia parte só do corpo, e aí aos poucos nós fomos dando características, nós instituímos o programa, só que é como eu falo para todo mundo, quando eu ganhei a eleição, eu não podia mais estar à frente do programa por estar ocupando o mandato. É. E aí eu tive que deixar a presidência do local, onde houve, na época, eu me recordo, muita gente contra essa minha saída, mas ninguém nunca entendeu por quê, porque assim, eu não precisava sair da frente da instituição, porque é o que eu brinco com as pessoas. Eu falo, depois, se eu tivesse perdido a eleição, era um cenário. É. Como eu ganhei, era outro, totalmente diferente. Você podia somar mais ainda, né? Com certeza. E aí, mas Só essas que- leis eleitorais. Exatamente, né? Vital. O que me Tem- impedia? A primeira coisa que eu recebi como recomendação foi me afastar. Por quê? Porque o vereador tem as emendas impositivas. É. Hoje eu ajudo 9 instituições da cidade com elas. Porque eu acredito no terceiro setor e acredito que é o braço do poder público. E as pessoas não conseguiam entender por que eu não podia ajudar essa instituição a qual eu fiz parte. E eu falo para as pessoas, eu falei, se eu fizesse, não era que era ilegal, mas era imoral da minha Imoral. parte, era como se eu estivesse colocando dinheiro dentro de uma instituição que eu criei. É, Então, Entendi. É. então as pessoas sempre me questionam, às vezes, quando eu vou em programa, me perguntam, mas Augusto, depois que tu ganhou, porque assim, um vereador hoje está com 1,5 milhão de emenda, Vital. 1,5 milhão de reais de emenda impositiva, a gente ajuda N instituições na cidade. Então, não havia necessidade de eu largar ou eu parar. Só que havia uma recomendação por eu ter sido feito, eu Sim, fazer parte. Vou dar um exemplo para vocês, eu sou rotariano. Legal. Faço parte do Rotary Clube Aparecida. Hoje a cidade tem 12 clubes de Rotary e vereador que participa, que vive a vida rotária, sou eu, a Audrey e o Brás. Somos os 3 Mas eu vereadores. conheço desde menino também. O Brás hoje não está como vereador, mas é um cara atuante. Está há 30 e poucos anos. Eu estou há 7 anos, mas ele está há 30 anos no Rotary. No Rotary, né? E a gente vive essa coisa. Por exemplo, eu faço parte de um grupo. Tem vereador que ajuda a Rotary, que manda a emenda impositiva pro Rotary. Eu não posso mandar porque eu faço parte do grupo. Nossa, caramba, hein? Então as pessoas me questionam, eu falo assim, tem tudo uma questão jurídica que você tem que se preocupar para acabar não absorvendo algumas consequências por Tem que tomar imprudência. cuidado. Tem que tomar cuidado. É bom você Exatamente. falar sobre isso, né? Esses arcabouços da lei aí, que acaba atrapalhando até o desenvolvimento de projetos importantes, né? Sem Também, dúvida, né? sem dúvida. É uma revisão que é bom colocar uma lupa aí para poder pensar, né, no futuro aí. Tem tanta coisa para se pensar, né? E hoje funciona no Clube de Abaquara, né? Isso. Eu já não estou mais ligado à instituição, não faço mais Mas parte. era lá. Ela continuava lá fazendo o seu trabalho, desenvolvendo lá, mas hoje eu não faço mais parte nem. O vereador é assim, a gente tá com o Felipe tava ontem, nós 3, né? Inclusive, participamos de uma reunião importante Sem dúvida. no Clube dos Ingleses ali.
Felipe que tá à frente, junto com os moradores ali do bairro. Lá no Organizaram uma grupo. comissão. O Augusto tá lá também, né, no grupo. Nós Eu temos lá... vi o vereador também atuando ali, né? Participando de várias reuniões. E ontem a gente foi ali falar sobre segurança, ali em torno daquele pedaço do Zé Menino, né, cara? Eu quase tomei uma mordida. Na verdade, fui mordido. Mordeu a calça. Eu tava passando, tinha vários moradores em situação ali, deitado em volta do clube, né? Eu fui passar, tinha 2 cachorros com uma senhora. E ele me pegou na calça, cara. Eu tentando tirar e o cachorro... Não acredito. E eu falei, caramba, cara. E pra chegar no clube não foi fácil. Vários moradores deitados. Pessoas, usuários de droga ali também. Moradores em situações de rua. Muito escuro, em volta do orquidário. E os moradores reféns, né? Então, acho que a reunião foi sobre isso. Exatamente. E o que vocês poderiam falar sobre esse movimento que levou o prefeito pro bairro, viu? Como é que foi isso, Augusto? Na verdade, a gente tá junto nesse projeto, isso? Né? Então, mais uma vez, eu quero aproveitar os microfones e parabenizá-lo pelo seu engajamento, não só na reunião de ontem, mas por todo o momento que se antecedeu a isso tudo. E gostaria que você registrasse aqui no nosso podcast as conquistas que foram feitas, como é que foi. Queria dar a voz para que você, como vereador, pudesse falar para os nossos webnautas, né? Na verdade, assim, o Felipe Vital, eu acho que todo movimento surge da população. Toda conquista, o vereador nada mais é do que uma ferramenta, um instrumento nesse processo. Eu costumo dizer, essa luta pelo bairro do José Menino não é deste vereador ou daquele vereador, é de um grupo de vereadores. E eu costumo dizer para as pessoas que surgiu em 2020 uma demanda no meu gabinete por alguns moradores ali do entorno sobre a rua Alfredo Ximenes. Eles tinham um pleito em 2020, que foi quando eu abri um processo na prefeitura, sentei com o Paulo Alexandre por algumas vezes, que na época era o prefeito da cidade, levei essa demanda para o gabinete dele, ele muito sensível à causa, falou, Augusto, abre um processo, pediu para o subprefeito na época abrir um processo para fazer o estudo de quanto seria o custo de uma obra para revitalizar aquilo ali, porque eu defendo... assim como o Sérgio Delbel, o secretário de Segurança Pública, menciona, eu defendo a utilização do espaço público, a ocupação. Eu acho que a gente precisa ocupar os espaços públicos, fazer com que a população participe mais da comunidade como um todo, para que a gente possa resolver os problemas não individualmente, mas de forma coletiva. Sim. Eu confesso para vocês que esse caso específico do José Menino enche não só eu, vereador, como estar vereador e estar podendo resolver, mas enche inúmeros vereadores. Por quê? Porque é uma conquista que surgiu e iniciou por parte de um movimento de moradores do bairro. É muito legal quando um munícipe procura o vereador, é gratificante. Fala trazendo uma demanda no seu gabinete, nós estamos em 5, amanhã nós vamos estar em 10, depois da manhã em 15, depois da manhã e você vê esse movimento crescer. Em 2020 nós vivemos a maior crise sanitária do país. Ou quer dizer, do mundo, né? Que o mundo todo estava vivendo mesmo. O mundo parou, né? Exatamente. E naquela ocasião, esse processo parou também. Por quê? Porque não tinha mais como reunir o literalmente grupo. Arquivou. Exatamente. E aí o que aconteceu? O Leandro, que está até no grupo, foi um dos pioneiros, ele me procurou no meu gabinete. Eu brinco com ele toda hora porque eu tive que me afastar 60 dias do mandato e ele me mandava mensagem, dia sim, dia não. Augusto, precisamos retomar. Augusto, eu preciso que você me ajude a levantar o processo. Augusto, eu vou ser chato. Nós vamos conseguir. Então, ele é uma das pessoas que eu tenho como referência de que a persistência, a união, a resiliência fazem as coisas saírem do papel. E o que eu coloco de destaque, Augusto, no que você está falando, é isso mesmo. E aí dou mérito a você também, é que normalmente a gente tem aquela impressão de que o vereador ele não quer que outro vereador participe. E eu acho que em algum momento falei assim para você, vereador, olha, tem outros vereadores que querem participar. E você falou, Felipe, que venham todos eles, quanto mais gente possível. Então, com mais força. Então assim, eu achei muito legal, porque assim, você não teve a vaidade de dizer, poxa, eu tô no José Menino, tem tantas mil pessoas, esse projeto é meu com vocês. Não, você abriu de forma muito espontânea e muito natural. Eu acho que então todo o sucesso desse projeto, é justo dizer que grande parte é devido a essa tua simplicidade e essa sua
condição, né? Não digo que permitir porque seria muito arbitrário, mas de você ter se colocado nessa condição de a gente chamar outras pessoas, cada um, lógico, tem a sua representatividade, mas poder abrir foi uma coisa que eu agradeço muito a sua humildade e generosidade. Felipe, eu tô na Câmara no meu segundo mandato, são 6 anos, estou indo para o 7º ano de mandato, e eu costumo dizer para os vereadores que cada um deve ter cerca lá de 3.000 trabalhos, 4.000 trabalhos, Sim. e que todo mundo tem algum conhecido em cada bairro que já fez esse apelo, que já fez esse pedido na Câmara. É igual ser candidato a vereador. Todo mundo na família tem um amigo ou um primo que vai ser candidato. Acho que a diferença desse movimento aí é que vocês conseguiram o resultado. Que foi a nova iluminação, é um banho de luz em torno ali do Zé Menino. Uma base de segurança, né? Vai ter também mais câmeras ali para poder monitorar aquela região. E vai ter a revitalização da rua, com playground, com boulevard, a grafitagem, vai ter paredes, grafite, vai então, ter tipo o espaço pet, uma pet, academia ao ar livre para idoso. Exato. Então eu acho que isso que você falou, que o povo se organizou através do WhatsApp, hein? A tecnologia é para isso também, para fazer a democracia. Exato. Através de grupos no WhatsApp, eles conseguiram mobilizar, o prefeito se comprometeu. Falou ontem, lá, falou. Deu a palavra, e aí eu parabenizo o Felipe Frazão, ao vereador aqui, Augusto Duarte, a Audrey, a vereadora que estava lá ontem, também, o Miyashiro também tava. os secretários que estavam ali também, né? Tava o Delbel, tava o Cacamota, tava o Fábio Ferraz, também tava lá, e o prefeito, né? O prefeito também que assumiu esse compromisso ali, e o Marcelo, né? Que é o presidente ali. Exato. Também que tem uma figura, uma participação importante nesse processo, porque eu acho que unir a comunidade junto ao clube, é o clube de referência do bairro. A gente sabe de todo o trabalho social que o clube desenvolve ao longo da sua jornada, da sua história. Então é super importante. Por isso que eu volto a dizer para vocês, não é uma conquista do A, do B, do C, é uma conquista da comunidade. Isso vai levar daqui 3, 4, 5 anos, a gente vai estar vendo frutos, colhendo resultados desse processo. A gente sabe que nenhuma mudança acontece e os resultados vêm imediatos. Eles vêm ao longo do prazo. Então eu não tenho a menor dúvida que a utilização daqueles espaços ociosos, a iluminação, a revitalização vai gerar grandes frutos para a comunidade. E eu achei legal, até falando do Marcelo, né? Um abraço pro Marcelo, presidente. Que ele literalmente está abrindo as portas do clube para a comunidade. Então ele falou, cara, aqui eu tenho badminton, eu tenho tênis, eu tenho futebol, eu tenho uma série de atividades que eu posso estar separando algumas vagas para o pessoal da comunidade. Então, toda aquela imagem que nós tínhamos do Clube dos Ingleses fechado somente para um determinado grupo de pessoas, uma confraria de amigos, isso aos poucos vem se abrindo, portas abertas. E eu tenho certeza que isso vai ser uma alavanca muito grande para a parte social do clube. Então, e eles também têm interesse muito grande nessa revitalização, até porque eles hoje lá, eles têm filhos de associado que são assaltados, que são de alguma forma abordados, né? E isso causa uma insegurança, até chega a perder sócios do clube por conta disso. Sim, então, o clube hoje está muito engajado nessa questão do Zé Menino. Aproveitar, né, Felipe, agradecer os nossos parceiros aqui. Sem dúvida. Que é importante. A ABS Talk Studio, que é a dona desse espaço aqui. Se você quer gravar uma live, um podcast, uma aula online, então entre em contato com a ABS Talk Studio. Queria agradecer ao Alex, o Victor, que está pilotando as picapes aqui, a Duda também, que está sempre conversando com a gente. Os parceiros também, ó, Impactacol. A Impactacol é importante, né, como patrocinador, uma empresa que trabalha todo o serviço de call center. Então, se você tiver alguma necessidade de contratar esse serviço, eu super indico lá o nosso amigo Fábio Esteves, que é o dono da empresa, um cara que a gente tem um carinho muito especial. Parceiraço, né? Sem dúvida. A Farol do Porto. Farol do Porto, do meu amigo Duda, Luiz Eduardo Evangelista, sem dúvida. Se você tiver algum problema na logística terrestre, sem dúvida, a Farol do Porto é uma opção. E a Brava Logística, né? Porque pensou em logística? Pensou em Brava. Meu amigo Júnior, você que está nos assistindo aí, meu amigo o Júnior da Brava, né? É um cara excepcional também. É um cara que importa grande parte das frutas que chegam lá no CEAGESP. Então toda aquela pera portuguesa, maçã, damasco, kiwi, tudo passa documentalmente pela Brava Logística. Olha só, show de bola. Um agradecimento especial aos 54 mil seguidores das páginas Voz do Povo, Santista, Baixada Santista, ABC Litoral. E aos nossos 635 mil visualizações, né?
no nosso canal, Papo na Varanda 013. Sim, a nossa grade comercial ela tá aberta, pessoal. É. Se você tiver interesse em divulgar a sua marca aqui com a gente, para manter o nosso podcast e poder convidar pessoas de expressão da nossa sociedade, nos ajude, colabore, seja um patrocinador também você do nosso programa. Não é isso, Vital? É isso mesmo, Felipe Frazão. E coloca nos comentários quem que você quer que a gente convide, né? Boa. Hoje a gente tá aqui, Boa. Augusto Duarte, vereador santista, né? Nascido ali no bairro da Aparecida, ali jogou bola ali nas ruas ali do BNH. É. Lembrando que é o maior colégio eleitoral de Santos, 120 mil eleitores ali. Só no BNH, mais de 20 mil. É o quintal do vereador, né? Era Então, rua de terra, tem mais de 60 anos ali, né? Muito mais, era rua de terra. Ali tinha os campos. Você jogava bola no canto da vila. O que você lembra dali da sua infância ali, correndo atrás de pipa? Na verdade, Vital, eu joguei muita bola. Eu saí das quadras, fui seleção de Santos, joguei 3 anos na seleção, joguei um campeonatinho paulista de futsal e campo. Joguei na Portuguesinha, na Briosa. Quem foi teu técnico lá na Portuguesa? Na Portuguesa foi o Jenner, professor Jenner. Ele foi meu professor na Raspini, em 2004 no salão. Joguei com o Rodriguinho Beckham, joguei com o Marinho, que era goleiro, cara, que virou zagueiro. Você é um pouco mais velho que eu, né, Felipe? Eu sou um pouco mais jovem que você. Quem que você jogou que explodiu aí? Tem alguém? O Adriano, volante do São Paulo, que saiu junto com aqui da Portuguesinha, o Rico, Adriano e Souza. E aí o Adriano fazia parte das bases, o Flávio Dias, que jogou no Grêmio, atacante, Flavinho Alemão, saiu né? o alemão, ele foi seleção santista, foi seleção de Santos com a gente. Que legal. Meu irmão hoje é treinador do Cascavel no futsal, joga a Liga Nacional no Cascavel, mas foi 15 anos treinador do Corinthians, levou o Corinthians à final. Foi da mesma época do Dida, né? Dida, Abreu, foi meu amigo aí, Fábio Abreu. Edinho, Fábio Negão. Caralho. Que posição que você jogava? Jogava de pivô. Essa seleção foi a melhor. Era fera, hein? No futsal de pivô, no Meu campo. Deus. Lateral direito. Lateral direito. Avançado ou recuado? Que fôlego. Olha, eu vou te falar, eu corria muito, Felipe. Que legal, né? Qual que era? Era ultrapassagem e lançamento? Na medida. Na época, o fenômeno no futebol, um dos caras que corria muito era o Euler. E aí todo mundo me chamava de Augusto Augusto América Mineiro, jogou acho que no Cruzeiro. O filho do vento. O filho do vento. Que legal, eu corria né, muito. Então, eu tenho umas histórias. Joguei muita várzea, joguei no BNH no Tops, fui campeão no Tops. Hoje eu encontrei um advogado que te conhece, o Ernesto. Ele falou: manda um abraço pra ele. Ernesto? É, Ernesto, o nome dele. Ele Advogado? falou, não esquece. Ele é do programa Amigos do Bairro também. Ah, é? Ele tava aqui na Policlínica aqui. O vereador conhece Da tanta Vila gente Matias. também. Não, na verdade, meu Deus. assim, eu joguei muito a bola dentro da Associação dos Advogados de Santos. Que legal. Então, na OAB lá em cima do morro, da Nova Sintra. Que legal. Tem um grupo que joga na Ele te praia conhece todo dessa sábado. época aí. Então eu joguei Do futebol, ele falou, ó, não esquece de falar do futebol com ele não, porque ele é do meio. Que legal. Joguei bastante. Hoje não, hoje tô meio sobrepeso. Não, mas isso aí é uma fase, a gente emagrece, engorda, faz tudo, isso faz parte. Hoje o Felipe mandou uma matéria que saiu no jornal, vereador, é importante a gente compartilhar aqui, eu acho. E sobre a questão dos pontos de ônibus. Sem dúvida. E o Felipe mandou um recorte, né, do jornal. Isso. Queria que você fala aí, ô Felipe, que eu li ali, Felipe, é que os pontos oferece as condições mínimas necessárias, mas não tem conforto. Na verdade, eu adoro entrar em tema nenhum, polêmico. Né, esse é um tema bastante polêmico por conta da... Nós estamos no mês de maio e esse mês a gente vai rediscutir, a prefeitura e a cidade vai rediscutir o contrato com a Piracicabana. Por isso os questionamentos, porque é o momento do vereador pôr o dedo nas grandes feridas da cidade. A gente sabe hoje, desde que eu estou vereador no segundo mandato, no primeiro mandato nunca se houve dinheiro público no transporte coletivo. E depois da pandemia houveram que se fazer alguns reajustes, até pela retomada econômica, e houve uma contrapartida. Eram 800 mil reais e agora passou para 1,5 milhão. Acho que é 1.200.000, né? É 1,2 milhão, mas vai até o final do contrato para 1,5 milhão. É de subsídio público, de dinheiro público. Dinheiro nosso, coletivo. Né? Dinheiro nosso, dinheiro do povo. Então, né? assim, há uma grande discussão. Quando eu ganhei a minha primeira eleição, eu visitei muitas cidades do Brasil afora para entender um pouco sobre o transporte, sobre a questão da mobilidade urbana, e vou dar como referência uma cidade tão grande quanto Santos, que é Curitiba. E naquela oportunidade, Curitiba tem uns pontos de ônibus de dar inveja. Eles têm uma estrutura de ponto de ônibus
que eu acho que... Aquele BRT que eles têm, né? Talvez as pessoas ainda não conseguiram. Essa estrutura não chegou ainda aqui no estado de São Paulo e falta um pouco do gestor público olhar para essa estrutura, porque as pessoas usam o transporte público, as pessoas utilizam esse mecanismo. A minha revolta é quando chove ou quando faz sol, a pessoa tá ali, tem um pauzinho aguardando um ônibus embaixo do sol ou da chuva. Não tem uma proteção, não tem nada. Eu acho que esse contrato ele precisa ser rediscutido no âmbito agora da gente colocar essa questão dos abrigos. Os abrigos têm que ser preparados para uma nova realidade. Sim. Os abrigos precisam estar compactos à nova realidade da cidade. Com lateralidade, não dá para várias coisas avançarem e algumas coisas continuarem da maneira que estão. E esta é a questão dos abrigos da nossa cidade. Os abrigos da cidade, eles precisam ser aperfeiçoados. Eles precisam... a pessoa que aguarda o seu ônibus, o seu horário, porque agora o aplicativo nos dá o horário da chegada do ônibus. Então, são tudo ferramentas que chegaram para modernizar e precisam ser modernizados de acordo com a evolução. Hoje nós temos ônibus todos com ar-condicionado e nós precisamos ter um abrigo que condiza com a realidade da nossa cidade. Em Londres, quando você está no ponto de ônibus, aparece um painel que informa assim, o número do ônibus 122, faltam 3 minutos, faltam 2 minutos, faltam 1 minuto. Contagem regressiva. E aí você estica a cabeça, o ônibus está chegando. E a gente precisaria disso. Eu entendo, diante de uma cidade que a gente vive, que é uma ilha, né, que cada vez mais com trânsito, se nós tivéssemos um transporte coletivo eficiente, eficaz, eu abriria a mão de andar de carro para pegar um transporte público, sem dúvida. E lá na Inglaterra, eu posso dizer porque eu já estive lá, eu tinha um chefe lá que tinha uma condição financeira muito boa, e eu falava para ele, você não tem carro? Ele falava, não. Eu falava, por quê? Cara, porque eu saio para tomar minha cerveja, o transporte público aqui funciona brilhantemente, metrô integrado com ônibus, com táxi, enfim, com tudo que eu preciso. Então, para que eu vou ter carro? Para me arriscar, bater, eu ando de ônibus, chego na hora que eu quero, quando eu quero. Então ele consegue ter uma previsibilidade de horário para ir trabalhar, para voltar, que é uma coisa que hoje a gente não tem. Você pega um ônibus, você não sabe que horas efetivamente você vai chegar no seu trabalho. Então eu sou uma pessoa que realmente, se a coisa funcionasse, eu estaria... abrindo mão, sem dúvida nenhuma. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive na sessão um tempo atrás, já tem um tempinho, e se questionou a questão da gratuidade, né, do passageiro acima de 65 anos. E eu lembro que teve votos a favores e votos contras. E eu lembro que o Cacá Teixeira, que é o presidente da Câmara atualmente, que está convidado para participar do nosso podcast, ele falou que tratava-se ali de uma questão jurídica, que você não poderia fazer uma alteração dentro de um escopo que não estaria no edital de licitação. Então eu não me recordo se isso foi aprovado ou não, acho que não foi aprovado. Até porque existiu um vício. Isso que eu queria saber, Esse projeto, qualquer alteração que gere ônus ou gere bônus para a administração pública, a Câmara não pode legislar. É algo de competência do município. Então vamos dizer assim, eu não posso criar uma isenção. Eu posso apresentar um projeto, peço a isenção das taxas de todas as casas que sofrem com o alagamento da nossa cidade. Isso o vereador provoca o poder público, mas ele não tem poder de sancionar, porque ele tem vício de iniciativa. Entendi. É de iniciativa e de competência de administrar dinheiro público por parte do executivo, não por parte do legislativo. Então a gente não legisla sobre matéria que mexe com a tributação da nossa cidade. Entendi. Vocês não chegaram nem a colocar em votação? Não, chegou a colocar sim, o vereador ainda levou para frente, mas existia um entendimento jurídico de que mesmo que a Câmara aprovasse uma matéria dessa, o prefeito vetaria, porque ela é inconstitucional. Perfeito. E a consequência disso era não colocar em prática e as pessoas se revoltarem contra os políticos que se tornaram isso tentaram tornar isso uma realidade. Isso. Hoje não. Neste momento, nós estamos em rediscussão de processo de contrato com a Piracicabana. Hoje sim cabe uma discussão desse nível. Dá para o prefeito argumentar. Isso é colocado para vocês, a gente vai fazer um novo contrato, porque seria o correto. Vocês são a representatividade da população na cidade. Então acho que nada melhor que pegar, vereadores, o contrato está aqui.
O que é a população de vocês? O que os seus eleitores dizem a respeito? Acho que seria importante essa escuta, né? Então, na verdade, assim, vereador? nós entramos agora no mês de maio, eu faço parte da Comissão de legal. Mobilidade Urbana e Transporte Público da cidade. Nós vamos pedir uma audiência pública, mas vamos provocar essa discussão. Isso... Que cabe a vocês, as pessoas provocar. têm que entender que, assim, qual é o papel do executivo e qual é o Isso. papel do legislativo. Que as O pessoas não legislativo, sabem, ele fiscaliza o executivo. O executivo, Que ele são os executa vereadores. as ações da cidade. E cabe nós, vereadores, fazermos o quê? Ver se a aplicabilidade do recurso está sendo feita de forma correta. Se está sendo feito em cima da lei de diretrizes orçamentárias que é aprovada no ano anterior. Então Certo. compete ao vereador o que é? O vereador tampa buraco de calçada? Não tampa, Não. pessoal. O Isso. vereador poda a árvore? Não poda a árvore, pessoal. O vereador reforma? Não reforma. O papel do vereador dentro da sociedade Importante isso. é De fiscalizar, É muito é visitar uma obra pública, saber, está sendo gasto 3 milhões nessa obra. Ele realmente está sendo aplicado de forma correta? Ele está sendo gasto de uma forma que realmente, porque o que acontece muito no Brasil é que alguma empresa ganha a licitação e no meio do caminho ela decreta falência. Como foi Ela o VLT, né, eu recebe, acho. ela Uma recebe situação. 3, 4 milhões do dinheiro público e depois desiste, abre mão do coisa, mas não devolve o dinheiro. Então, É um tem calote, todo... né? É. Então tem todo... Por que as pessoas às vezes indagam, mas o vereador não faz nada, é o toma lá da cá, o vereador tá... E é isso que as pessoas têm que entender. Não é, o papel do vereador é fiscalizar. E eu me questiono muito, porque às vezes as pessoas falam assim, Augusto, mas se você cobra, o teu papel é cobrar o prefeito, por que você anda do lado do prefeito? É porque hoje os poderes eles precisam andar harmonicamente. A gente precisa se respeitar. Sem Senão aquela dúvida. conquista de um ontem, grupo sem de moradores dúvida. não vai acontecer. Porque sem nós dúvida. somos... Eu costumo dizer que o vereador é o para-choque da sociedade. Você nunca vai ver na rede social, Vital, pode procurar lá. Coloca lá. Problema com morador de rua. Ninguém nunca bateu no secretário de assistência social. É no vereador e é no quem ele prefeito. vê. É no vereador É quem põe e a no cara. prefeito. Por isso quem que é o ele vê. para-choque, É verdade. né? Por isso que eu brinco com as pessoas, falam. falo, você não vê lá, qual é o correto? O correto era o município ir lá e falar, quero reclamar do secretário de saúde, porque a policlínica não funciona. Não. Vereador Augusto, vereadora Aldo, vereadora Paulo Machiro, a UPA não funciona. É bem assim mesmo. Então as pessoas ainda não conseguem separar o papel de cada um dentro da sociedade. E é isso que eu falo. A sociedade tem que entender que o meu papel quanto vereador, eu quero ser marcado. É óbvio que eu quero ser marcado. Por que eu gosto de ser marcado nos meus posts? Porque eu vou lá visitar, eu vou lá cobrar, eu vou bater na porta do secretário e falar, secretário, eu fui marcado nas minhas páginas por um município tal de que esse equipamento não está funcionando. Exato. Então, este é o nosso papel. Você ser a ponte, né? Entre a Exatamente. população e quem resolve. E quem tem a Por caneta isso que na eu mão. sinto falta daquela matéria na escola chamada Educação Moral e Cívica, É. que era onde você aprendia o que o vereador faz, o que o prefeito direitos e faz, deveres, direitos né? e deveres, que é uma É. questão que foi o que você falou. Falta hoje esse conhecimento das pessoas, se confunde muito a responsabilidade de cada um. Sem dúvida, sem dúvida. Produção, avisa a gente aí no tempo, tá? Porque a gente tá numa conversa importante aqui. Uma pergunta importante aqui, vereador. Aproveitar a sua presença aqui. Saiu uma pesquisa na tribuna aqui que 25% da população não dá esmola e é contra a medida. Mas 75% na Terra da Caridade, que está na bandeira da cidade. 75% da população dá esmola, dá cobertor, acolhe, dá um marmitex. Como lidar com essa questão de 2.600 a 2.800 moradores em O situação último de censo da rua prefeitura foi isso aí. na cidade de Santos, né, Frazão? É um desafio não só de Santos, Sem né, dúvida. vereador? É um Olha, desafio atual das grandes cidades, né? O mundo inteiro, Frazão? globalizado, né? Vital e Frazão, eu posso falar um pouquinho para vocês que eu acho que é um dos grandes desafios de qualquer gestor público. É a questão da vulnerabilidade social de algumas famílias. A gente tem que, e passa despercebido talvez na sociedade, que nós temos a maior favela de palafitas da América Latina instalada na nossa cidade. A gente só lembra disso na época de eleição. Só Quando a lembra eleição disso na época da eleição. passa, ninguém- Infelizmente, Só as se pessoas fala não- da Orla, né? Do maior jardim de Orla do mundo. Mas Mas a a gente maior não vê- favela de palafitas do mundo, da América Latina, pelo está menos, né? aqui.
Tá na nossa, instalada na nossa cidade, muita gente que vive abaixo da pobreza, que precisa desse olhar social. A cidade de Santos realmente sempre foi e sempre será a terra da caridade, a terra da liberdade. Doar faz parte eu brinco, desse DNA santista. A cidade é muito acolhedora, a cidade faz muita benemerência, a gente vê muitas, grupo de Rotary, grupo do Lions, muitas entidades assistenciais dentro da cidade que desempenham um papel fundamental, isso eu posso dizer. Nós temos cerca de 280 entidades assistidas e muitas nem subvencionadas junto à prefeitura. É um grupo de pessoas que administram, um grupo de pessoas que as mantém. Então hoje o terceiro setor ele passa a ser um braço importantíssimo em qualquer discussão a nível nacional. Eu digo que alguns anos atrás todos os políticos defendiam a segurança, a educação e a saúde como os pilares da sobrevivência do ser humano, e hoje eu adiciono 2. Eu coloco a habitação, porque eu acho que sem o seu teto, sem o seu lar, você jamais vai conseguir se reestruturar novamente. E o terceiro setor, que o terceiro setor desenvolve um papel brilhante. Muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro. E vou dar uma demonstração para vocês. Recentemente eu fiz um jantar às cegas, organizado junto ao Lar das Moças Cegas em Santos. Nós fizemos o primeiro jantar às cegas. Nós pudemos colocar 130 pessoas pagando para almoçar com os olhos vendados. Qual era o objetivo? Era uma experiência. Quando foi isso? Uma experiência. Olha só. Um jantar às cegas. Um jantar às Porque cegas. se colocar no lugar do outro, as pessoas só vão entender exato, o que uma pessoa na rua vive e o que ela passa quando a gente puder se colocar no lugar, seja por 10, 15, 20 minutos. E como é que foi isso? Eu acho que a experiência para essas 130 pessoas foi brilhante. Foi feita uma parceria minha com o Lar das Moças Cegas, com o Calucho, ao qual tenho uma grande admiração, até porque, eu não sei se vocês conhecem a entidade, mas ao você visitar lá, eles fazem uma experiência com você, de você almoçar de olhos vendados, de você arrumar uma cama de olhos vendados, para você se colocar no lugar da pessoa que tem esse tipo de deficiência. Qualquer pessoa que chegar lá pode fazer esse teste? Normalmente se agenda lá, mas eles fazem com todo mundo. Eu acho que é uma coisa diferente. É uma experiência única na vida de quem. E naquela oportunidade nós vendemos 130 convites e colocamos algumas pessoas que tinham uma deficiente no meio da mesa. Então, por exemplo, o Felipe chegava com a esposa, ele não ia jantar com a esposa. A esposa estava de um lado do salão e o Felipe do outro. Olha só. Para que as pessoas que se sentassem próximas não se conhecessem. Entendi, e aí nós deixamos 20 minutos, uma todo integração mundo mesmo, uma dinâmica. Para sentir qual é a dificuldade que eles passam. Visuais juntos lá. Juntos. Eles que nos orientavam. Nossa, que experiência. Nós ficamos cegos, né? Os 130 ficaram realmente cegos, né? E os visuais, os deficientes sabiam lidar com a escuridão. E por isso que eu digo para vocês assim, que às vezes a gente não consegue se colocar no lugar das outras pessoas. Hoje Santos vive um problema de morador de rua? É óbvio que vive. Santos não, o mundo vive. Porque tem morador de rua em tudo quanto é lugar. Até cidade pequena que não existia, hoje existe. Em grande minoria, sim. Santos, por ser acolhedora, nós temos o maior jardim de praia do mundo. Nós temos chuveirinho grátis em toda a orla. Lá em Santa Catarina, na época eu fiz uma enquete nas redes sociais perguntando quem era a favor da gente taxar o banho. 50 centavos, 25 centavos. Que em Santa Catarina é uma realidade. Ubatuba criou uma taxa ecológica. Né? Também, lá é diferente. Lá aqui nós queríamos criar uma taxa, vai tomar um banho, o cara bota uma fichinha. E aí a rede social, não, isso é loucura, é tanto imposto, é tanta coisa, vão querer cobrar água. Mas era uma forma da gente ouvir um pouco, saber o sentimento da população. Mas realmente a grande maioria é contra. E é o caso hoje, os moradores de rua eles têm banho fácil. Restaurante adoidado para comer. A céu aberto. A céu aberto. Escolhe marmita, na realidade, né? Já aconteceu de algumas pessoas dividirem comigo assim: o que tem de marmita aí hoje? Tem macarrão, farofa e frango. E o cara fala: não, vou esperar porque vai chegar a marmita do outro, e o cara sabe que às vezes lá a opção é melhor. E fora a questão do descarte também, que
polui o ambiente, né? Porque ele come, ele não tem onde descartar e descarta na rua e também cria toda essa população, toda essa sujeira na rua, né? Então assim, eu quero aproveitar até esse tema e quero falar com você sobre a questão da apresentação lá da vereadora Débora Camilo em relação ao projeto de lei, em relação o banheiro, o bebedouro para os moradores de rua, acho que é a lavanderia para os moradores de rua. Eu tive lá na sessão ontem, acompanhei lá as discussões, não cheguei a acompanhar a votação porque teve a reunião depois, mas vi que parece que nem avançou, né, para o prefeito sancionar. Eu queria saber sobre isso, qual é a sua opinião, por quê? Eu vi que o Adilson, ele fez um comentário lá, pertinente, o Fábio Duarte fez um outro comentário, a vereadora Alder fez outro comentário, até onde eu pude acompanhar, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Na verdade, assim, Felipe, eu votei contra, porque eu acho que eu tenho uma visão, não é sendo higienista, mas eu acho que as pessoas têm que entender, a partir do momento que você colocar uma lavanderia na rua, colocar um bebedouro, colocar um banheiro público na praia de Santos para atender especificamente aquela demanda, você está excluindo ela da sociedade. Você não está dando oportunidade dela de sair da rua. Você está incentivando ela a continuar na rua. Perpetuando na rua. Então, assim, eu vejo isso um retrocesso. Nós temos lugares... Hoje nós temos o primeiro centro pop do Brasil implantado com lavanderia, com espaço para pet, com espaço para dormitório, para família, então assim, que tá 35% ocioso, acho ocioso, que vagas... as pessoas não vão, e é isso que as pessoas têm que entender. Eu acho que o mérito do projeto, aí ela, mas vocês não querem dar água potável para o morador de rua. Eu discordo, não é a questão de dar água potável, não. Eu quero estender a mão, praticar a ajuda, praticar a cortesia, mas não dá pra gente estimular a permanência deles nas ruas. Nós temos que criar políticas públicas para eles saírem, para eles se ressocializarem, para eles voltarem para o mercado de trabalho, para eles voltarem a ter uma vida digna. Mas eu acho que colocando banheiro, colocando lavanderia e colocando um bebedouro, isso não vai ser inevitável o aumento. Eu vou te fazer uma pergunta e assim, não é a minha opinião, mas é um comentário de uma munícipe que me questionou sobre isso. Ela falou assim: Felipe, se você abre essas condições, né, do bebedouro, do banheiro para o morador de rua, você automaticamente ajuda a estreitar o relacionamento com o poder público, com a Secretaria de Serviço Social. Você acha que isso seria possível ou não? Olha, Felipe, eu vou ser bem franco para você que eu acredito que a assistência social da cidade, ela precisa chamar duas entidades super importantes: a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Eu acho que tinha que chamar esses líderes, sentar todo mundo numa mesma mesa e explicar para eles que tem que haver um trabalho conjunto entre secretarias, porque a gente sabe que o problema do morador de rua não é somente a vulnerabilidade social, tá o cara na rua que é a questão da vulnerabilidade social, mas tá a pessoa na rua que é a questão da drogadição, que envolve saúde mental e envolve a saúde pública da nossa cidade. Então nós temos algumas questões que extrapolam e transcendem as questões só da vulnerabilidade social. Tem essa questão da pandemia, né, vereador? Tem essa questão da crise econômica. E aí trouxe depressão, trouxe essas consequências, essas drogas que a gente não sabe nem o K9 agora arrebentando aí, E é uma questão complexa, né, vereador? É uma atmosfera, mas desde que eu ingressei na política, as igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, sempre fizeram um trabalho de acolhimento. Brilhante de acolhimento, de evangelização. E eu acho que às vezes o que está faltando hoje para o olhar do poder público é isso. A gente precisa estar mais unido, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Eu não sou evangélico aqui, quero deixar que sou católico, frequentante, e acredito que falta um pouquinho dessa união, deles poderem se unir, ouvir um pouco da experiência, porque a evangélica e a católica tem várias clínicas de recuperação no estado. E a gente podia explorar isso utilizando o conhecimento deles, utilizando o trabalho que eles já fazem dentro das suas dando entidade. Visibilidade para o que é invisível hoje. Né? O poder público tem esse poder, né? De mostrar que existem clínicas de recuperação, sem dúvida, que existem os alcoólicos anônimos em cada bairro,
e narcóticos Isso que eu ia falar, uma ideia que o Vital trouxe ontem, inclusive, ali, foi tentar pra explorar... acolher essa população. Exato. Foi tentar explorar essa rede dos alcoólicos anônimos dos narcóticos, que hoje nós temos quantos na cidade, mais ou menos, Vital? Acho que cada bairro tem, tem uma sociedade então, de por que não, de repente, anônimos? tentar aproximação Cada com bairro. esses órgãos, para que, de repente, aquela pessoa com problema de droga e bebida naquele bairro possa estar amparado nessas instituições, de repente com o suporte da prefeitura ou empresários, aí eu já não sei essa parte, porque uma vez ele ali fazendo um tratamento ali no bairro, perto da família, eu acho que talvez o sucesso no tratamento ele seria melhor. Mas é uma ideia, né? Que o Vital teve. É uma ideia dentro dessa ideia de buscar parcerias, né? Com a Igreja Católica, Evangélica. Ontem nós fizemos uma reunião, um bate-papo, e até foi indagado algumas perguntas, e não tem a fórmula. Na verdade. A fórmula não existe. Eu mesmo cobrei lá. Qual é a fórmula? Não tem não existe. fórmula. Quem não tem tiver hoje, que apresente. Que apresente uma fórmula, porque assim, hoje são formas. Eu vou mencionar com vocês assim, um estudo que eu fiz em 2010. Eu estava no governo Papa. Na época, o secretário de Segurança... condolências, né? A mãe do isso, Papa, o pai do Papa, que faleceu, no domingo. Nossos pêsames aí, né? E é uma coisa que eu falo, na época era o Coronel Perrenot. Em Campos do Jordão, os flanelinhas, que é um termo que se utiliza bastante, eles são regulamentados pelo poder público. E eles cuidam de um trecho das vias públicas com pessoas, com o colete da cidade. E na época o Perrenot falou, o que vocês acham? Eu fazia parte da Secretaria de Assistência Social, da gente fazer um trabalho em Santos para cadastrar os moradores de rua. Nesses que fazem esse tipo de trabalho de flanelinha. E aí eu pesquisei Santa Catarina como referência, na época Curitiba, tinha várias cidades que tentaram implantar e com a argumentação de que era um projeto que hoje a gente pode falar que não dá certo. Por quê? Porque a partir do momento que o poder público ele faz uma delimitação na via pública, coloca uma pessoa podia ser o flanelinha, mas podia ser um ambulante, para cuidar daqueles 10, 12 carros ali, e se um carro desse for depredado, vandalizado, quem é a responsabilidade? Quem paga a conta? Exato. O seguro já estava dizendo, opa, ele parou num trecho que tem regulamentação municipal, eu não tenho que pagar nada. Quem tem que ser acionado, solidariamente, quem responde é a prefeitura. Exato. E aproveitando que você está falando sobre essa questão do cadastro, e eu acho que o tempo também já está começando a estourar. Nós vamos entrar. A mesa já avisou, a produção já avisou. Até falando sobre essa questão de cadastro, eu sei que a gente tem aquele plano de cadastro dos carrinheiros ou carroceiros na cidade. Não seria, de repente, importante a gente tentar cadastrar o indivíduo reciclador da rua de forma individual, em vez de cadastrar, de repente, o carroceiro, pegar aquele reciclador que fica fuçando lixo? Será que não seria uma forma da gente trazer esse cara para perto do poder público? Será que isso funcionaria? Olha, Felipe, eu participei em 2009, 2010 daquela ação da prefeitura noturna que a gente saiu como conselheiro tutelar para fazer a contagem de morador de rua. Eu acho que as pessoas, quando eu brinco com as pessoas, que elas precisam se colocar no lugar das outras para tentar entender. O problema é a diplomática. Naquela época eu encontrei uma página que hoje tem em Santos também, que é Santos Invisível. Santos Invisível, que conta um pouco da história, das condições das pessoas em situação de rua. Aí eu falo para as pessoas que eu fiz essa abordagem noturna. Eu parei numa família para perguntar por que ela estava lá, de onde ela vinha. Qual que é a resposta, Breno? Então, boa parte das pessoas tem alguma frustração. Teve algum problema familiar, ou a mulher largou, ou perdeu os entes queridos, ou sofreu um trauma profissional que acabou com a vida do cara, aí ela não conseguiu se resgatar ou se recuperar. E aí ela procura na bebida ou nas drogas uma solução para dar um fim no sofrimento dela. Mas o Centro Pop, com 40% de ocupação, por que eles não querem ir pra lá? O que você acha? Eu acho que é por conta da regra. Tem regra. Na verdade é assim, Vital, você tem na rua, eu volto a te dizer o que eu falei no começo, banho grátis. Você tem comida grátis. Tem praia. Você tem uma praia, uma extensão de praia, e o povo santista é muito solidário. Então você para o cara lá, o cara pede R$3, o cara vai lá e dá 20. O cara ganhou o dia. Ganhou o dia. Vereador, a gente vai entrar nas considerações finais. Infelizmente o papo tá muito bom, muito bom o papo. O assunto é muito importante, acho que são vários cenários aqui. Eu tava vendo, vereadora, só para fazer uma retrospectiva, eu vi aqui você num vídeo com os moradores da Pompeia,
fiscalizando essa questão do excesso de moradores em situação de rua, né? Eu vi você também numa fiscalização também em apartamentos que vão ser entregues ali na Nova Sintra. A gente viu também você defendendo mais segurança nas escolas aqui, tanto privada e pública. A gente viu também aqui a nova rua Trabulsi, né? E você lá junto com os comerciantes. Então, é um giro, né? Você faz essa fiscalização, faz parte do seu mandato, esse tete-a-tete com a população santista aí? Na verdade, Vital, quero agradecer já antes, porque o nosso tempo está extrapolando. Então, assim, o projeto da Nova Trabulsi surgiu por um apelo dos comerciantes. Sim. Em 2020, na época da pandemia. Eles nos procuraram, fizemos inúmeras reuniões, inclusive com o Rogério, que ainda nem prefeito era no bairro, na Trabulsi. Hoje é um projeto que se tornou uma realidade. A Nova Trabulsi já tem projeto arquitetônico, já tem início de obra, vai agora ser em junho, nós iniciamos toda a infraestrutura da rua, nós vamos mexer na parte de saneamento, de drenagem, de iluminação da rua. A gente vai dar vamos transformar o comércio mais antigo da Ponta da Praia num comércio super valorizado para que as pessoas possam frequentar, ainda mais os turistas que vêm à nossa cidade. Show de bola, né? Show de bola. Felipe, suas considerações finais aí, guerreiro? Bom, minhas considerações eu só posso agradecer a oportunidade de estar com você aqui, vereador, mais uma vez com o Vital e com os nossos patrocinadores. Sem eles isso aqui não seria possível. É um bate-papo muito legal, muito interessante. A ideia do programa é trazer o conhecimento da população pro vereador, né? Para que o pessoal saiba do vereador um pouco, não aquele lado político, mas aquele lado do humano, o que fez, o que gosta de fazer. Então a gente tentou ilustrar um pouco essa questão. E mais uma vez parabenizando o vereador pelas ações lá no Zé Menino e no Marapé. Muito obrigado, vereador, pelo seu engajamento. Mais uma vez é emocionante estar dentro desse projeto. Acho que a gente vai poder usar isso como espelho para outros bairros. Eu já tenho pessoas lá da Vila Matias, agora aqui no centro, que já estão me acionando por conta, até me arrepia, que estão me acionando já por conta disso. Então o cara já me falou: Felipe, pô, quero que você faça alguma coisa igual, quero que você faça um chamamento, quero que você inclua algumas pessoas importantes. Tô vendo como vocês estão avançando lá. E a Vila Matias, que hoje é o maior bairro arrecadador de SS de Santos, né? É a Vila Matias. Inclusive onde a gente tá aqui. Exatamente, é o maior bairro arrecadador de SS. Certo. Então é importante a gente poder estender isso para os outros bairros. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria só, Vital, deixar o meu WhatsApp. Opa! 13996554500. Mande as suas ideias, sugestões, críticas que sejam construtivas para a gente fazer um mandato ainda mais participativo. A gente agradece a participação, Augusto Duarte, Felipe Frazão, aos nossos parceiros aqui, a BS Talk Studio, ao Victor que está aqui pilotando as picapes aí, a Dudo, o Alex, a Impact Acol, o Farol do Porto, a Brava Logística, aos nossos 54 mil seguidores no Instagram e ao Papo na Varanda 013, que chegou à marca de 635 mil visualizações. Sensacional. Sem impulsionamento, sem nada, na raça, organicamente. A cada um de vocês que assina o nosso canal, que assiste, o nosso muito obrigado. Ó, mais um brinde pra gente fechar essa noite aqui. Tamo junto. Ó, sucesso. Valeu. Assista, compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigado. Ó, a partir das 22 horas o vídeo já tá no ar aí. O nosso agradecimento especial às mais de 635 mil visualizações ao Felipe Frazão e ao vereador santista Augusto Duarte. Compartilhe os nossos vídeos.